Quando ouvimos o termo relações públicas, talvez pensemos em celebridades em tapetes vermelhos ou na manipulação enganosa da opinião pública. I introduce to you the Green Factory. Embora alguns tenham corrompido o assunto, tornando-o numa técnica de mentir convincentemente, If I am elected, I will make sure there is no more crime. a verdade é que as relações públicas são uma ferramenta indispensável para quem precisa de ganhar o apoio de outros. I have found the perfect location for our community centre. Por exemplo, talvez tenha uma ideia para um projeto que irá melhorar o seu bairro, Plenty of room for them to play and keep them off the streets. mas não está a obter a aceitação e ajuda de que precisa para arrancar com o projeto. Morning, sir. I'm trying to raise some money for a community centre in the neighbourhood. I was wondering if you would like to help us with this. No thanks. Ou talvez tenha um propósito valioso, mas parece que não consegue levar outros a participar. Go ahead. Walk right by the trash. Pretend it's not even there. Ou talvez você ou o seu negócio se tenham tornado vítimas de mexericos e rumores maliciosos. I heard their pizza is really bad. E você não faz nenhuma ideia de como se defender. Bem, todas estas situações podem ser resolvidas com boas relações públicas. Em Scientology, todo o tema foi redefinido e é agora uma ferramenta valiosa para todos com um propósito valioso. Por exemplo, a definição de relações públicas, ou PR para abreviar, está agora apropriadamente definida como boas obras bem publicitadas. Não importa quão valioso seja o seu propósito ou atividade, é improvável que você o realize sozinho. Precisará da cooperação de outros. Hey! Don't put that styrofoam cup on the beach, okay? Mas a menos que os seus empreendimentos sejam conhecidos e feitos de uma maneira que obtenham o acordo do público, Let's donate for some trash barrels for the beach, huh? eles não vão apoiar os seus Trash esforços. barrels for the beach. Come on. As relações públicas proporcionar-lhe-ão os meios de ganhar aceitação para as suas ideias. Tomemos o exemplo de um arquiteto que quer melhorar o seu bairro ao tornar um edifício vazio num centro comunitário para as crianças locais brincarem. Mas de modo a angariar fundos para que isto aconteça, ele primeiro tem de identificar quem é o seu público. Público é um termo de relações públicas que significa um tipo de audiência. Por exemplo, existe o público adolescente, o público médico, o público golfista e assim por diante. Públicos diferentes têm interesses diferentes. Portanto, tem de comunicar as suas ideias de modo diferente a cada um deles. O arquiteto decide que os donos das empresas e os pais locais são os seus públicos para a angariação de fundos. Mas se quer apresentar a sua ideia de uma maneira que obtenha o acordo do seu público, ele precisa de saber um pouco mais sobre eles. Good morning, sir. I was wondering if I could ask you a couple of questions. Sure. Então ele faz uma sondagem para descobrir as opiniões deles sobre o tema. And what about a large community centre would help local businesses the most? I think Não precisa de uma equipa de peritos em sondagens para realizar uma sondagem. Pode fazê-la muito facilmente. And what activities would you enjoy the most in a community centre? Scientology contém uma tecnologia exata sobre como realizar e tabular uma sondagem e aprenderá exatamente como fazer isso. Some place where the kids can get together in a safe environment and play. As respostas deles dir-lhe-ão aquilo que o seu público quer, o que acredita e com o que concordará. Então, quando comunicar com elas, você pode fazê-lo de modo a que eles estejam mais propensos a responder. And if we do this, the neighbourhood and your businesses will thrive. It's a safe place for your children to grow up and play, with plenty of activities to keep them occupied. Assim pode ganhar o apoio de que precisa para os seus empreendimentos e os seus projetos podem tornar-se um grande sucesso. Como as relações públicas definem-se como boas obras bem I publicitadas, announce this community centre open. é importante assegurar que dá a conhecer amplamente as suas boas obras e realizações. Isto é especialmente verdade se a sua reputação está a ser atacada por mexericos ou mentiras. I heard their pizza is really bad. Estes ataques podem tornar a sua vida miserável e ameaçar o sucesso das suas atividades. A coisa errada a fazer é retirar-se.
Ao usar relações públicas, você pode tomar medidas para refutar os rumores. Action. E fazer com que a verdade seja conhecida por todos. I want to thank you all for making my pizza #1. Em Scientology, aprenderá precisamente como fazer isso. Mas se está a reparar uma reputação existente ou a criar uma nova, Hey, donate to buy more trash barrels for the beach? precisa de saber como comunicar corretamente com as pessoas. Se for mal criado ou rude com as pessoas, Go ahead. Walk right by the trash. os seus esforços de relações públicas fracassarão miseravelmente, porque as pessoas vão rejeitá-lo a si e às suas ideias. Let's donate for more trash barrels for the beach. Sorry, man, I can't help you out. Do you want the beach to be nice? Por exemplo, o ambientalista com o propósito de manter praias limpas Let's donate for trash barrels for the beach. Come on. não obterá nenhum apoio se tratar os outros como detém. You guys let rubbish all over the beach? Come on. It's ridiculous. A tecnologia de relações públicas identifica exatamente o que constitui as boas maneiras e revela o papel vital que elas têm em qualquer atividade de PR. We just started a trash barrel fund for the beach, which is basically designed to help the preservation for the beaches and stop littering. Nice. And I'm selling these. Também há uma fórmula exata para uma conversa bem-sucedida e quando a conhece, melhorará enormemente a sua capacidade para levar as suas ideias a serem entendidas e aceites. So much. Appreciate it. Have a wonderful day. Good luck. Em Scientology, aprenderá bastante sobre o tema da comunicação Award-winning pizza. e como pode usá-la com êxito para aumentar o acordo e a afinidade do público em relação a si e às suas ideias. Qualquer propósito que valha realmente a pena também merece ser realizado. É mais fácil realizá-lo quando tem a cooperação e o apoio dos outros. As relações públicas são a maneira de fazer com que isso aconteça. São sobre como tornar as suas boas obras bem conhecidas e bem aceites.